Fala pessoal, estamos aqui para mais um Pode Rolar. Dessa vez, além de termos um convidado incrível, estamos num ambiente incrível. Dê uma olhada aqui onde é que a gente está. Estamos aqui no Abaré, flutuante aqui no meio do Rio Negro. A gente deu uma atrasadinha, não deu para ver o pôr do sol na íntegra, mas tem um pouquinho aí, né, Diogo? É, o finalzinho dele tá aí ainda. É, importante é que podia estar até chovendo, que aqui ia estar bonito pra caramba, né? Eu prefiro com sol. Com Com certeza, sol. A gente é sol dependente. Pô, olha aí, legal. Dá uma energizada boa, né? Total. Então é isso, pessoal. Estamos aqui para esse episódio especial no Abaré com o Diogo, que é fundador aqui do Abaré. Muito obrigado aí por aceitar participar e aceitar nos receber aqui. Foi um prazer. É um prazer estar aqui com vocês, de verdade. Pô, show de bola. Muito obrigado. Hoje eu não vou nem falar de marcas parceiras, porque o Abaré hoje é a grande marca parceira. A gente está aqui nesse ambiente incrível. Já vim aqui antes, já conheço o Diogo de outros carnavais. De vir aqui para festa, para passar o dia com a família. A gente vai falar que o Abaré tem inúmeras funções para pessoas que têm vários objetivos, né? Desde ficar tranquilo, só ver a natureza, aí quer dar um mergulho, aí quer fazer é SUP que chama? SUP. Eu nunca tive coragem, mas se quiser fazer também é bem legal, né? Caraca, muito legal. Na verdade, assim, o Abaré, enquanto um produto turístico, que a gente, acima de tudo, a gente se identifica com um produto turístico sustentável, né? Legal. Então a gente, realmente, a gente sempre, desde sempre, a ideia é ele ser multifacetado, né? A gente nunca quis que nenhum rótulo coubesse a gente. Que legal. A gente realmente quer fazer coisas diferentes, mas desde que a proposta ela entre com os pilares que a gente tem, né? Tem alinhamento com o propósito de vocês, exatamente, né? A gente Legal. tem 3 pilares, que eram a princípio eram 3 pilares, que passou com o tempo a ser 4 pilares, que seria sustentabilidade, gastronomia, música, e o quarto seria moda, que a gente também entrou nessa vibe que achou que é totalmente eu vi coerente. Que a gente entra aqui já tem uma exatamente, lojinha. É o coletivo Tarumã. E ele tem vida própria, tudo. E eu acho que a questão toda é essa, é desenvolver dentro do nosso espaço não só um negócio, mas algo que possa permanecer na vida das pessoas, pelo menos com a lembrança, né? Legal, e com certeza uma experiência também, né? Assim, a gente às vezes está inserido num contexto, por exemplo, a gente que é de Manaus, do Amazonas, e a gente está inserido nesse contexto de Rio, a gente não se dá conta de o quão maravilhoso é esse local que a gente está. E às vezes a gente valoriza outras coisas que são tão comuns, mas às vezes não é tão comum pra gente, mas que a gente precisa entrar com esse olhar, sabe? De que a Amazônia é maravilhosa, Manaus é a porta de entrada para a floresta, e o Abaré nasce nesse propósito, sabe? De trazer as pessoas para o Rio. Cara, legal isso que você falou, que Manaus é a porta de entrada para a floresta. Não tinha pensado assim, na mas verdade, faz assim, total sentido. A minha forma de enxergar tudo isso, eu acho que a gente, enquanto operadores do turismo, cada um no seu nível, no seu quadrado, digamos assim, a floresta a floresta amazônica, ela está no imaginário de qualquer habitante do planeta Terra. Com certeza. Assim como o deserto do Saara, assim como vamos dizer, um safari na África, uma onda no Havaí. Então a floresta, ela por si só, ela já está no imaginário das pessoas. Só que o que a gente faz como turismo, a gente vende a floresta que já está no imaginário. A gente, na verdade, teria que, minha humilde opinião, vender a cidade de Manaus, vender o estado do Amazonas, o local que você pode vir aqui e nesse mesmo local você visitar um sítio histórico e na hora do almoço você almoçar num flutuante e à noite você, por exemplo, está num teatro assistindo uma ópera. Ou até depois no shopping, exatamente, né? Bem completo. Então eu acho que a gente, o posicionamento da gente enquanto o turismo do Amazonas, ele merece muito mais atenção, tanto da parte pública, quanto também dos empresários, entender que isso a gente pode ser socialmente, ambientalmente correto e ser lucrativo, né? Caramba, que legal, cara. Que visão demais. Eu acho que a gente tem que mudar os estereótipos, né? A gente vai conviver com esse estereótipo amazônico até quando? Até quando as pessoas vão achar que tem jacaré andando na rua? Até que pode acontecer, né? Uma enchente, alguma coisa. Mas aqui é uma cidade pujante. Mas uma cidade como qualquer outra e com esses plus que é o que você falou. Exatamente. Ela é a porta de entrada da Amazônia Ocidental, entendeu? Você tem as 2 metrópoles amazônicas brasileiras, que é Belém e Manaus, que são 2 irmãs.
elas dependem... Tem uma rixazinha entre elas, mas porque na verdade são né? irmãs, né? É natural que tenham de irmãos. Uma implicância de irmão. E assim, mas Belém é a metrópole regional. É a metrópole que os valores e as culturas, ela se inspira nela própria. Legal. Belém vive a própria vida. O Amazonas já não. O Amazonas é uma cidade mais internacionalizada. É verdade. Então aqui a gente está com um mix de gente de vários lugares. Não que Belém não tenha. Só que essa Amazônia Ocidental, ela é uma Amazônia plural. Então, e elas são complementares. Então a gente tem que pensar a estratégia amazônica como um todo. E a gente, então assim, Manaus é uma cidade que precisa, hoje, o PIB do Amazonas é 5% no turismo. A gente, em qualquer país médio, de médias atrações, deveria 15%, 17%. Se você pega uma Espanha, uma Itália, uma Grécia, 20. É mais de 40%. Pode chegar a 40%. Então, mas é porque o turismo, ele se beneficia dessas peculiaridades locais. Só que o Amazonas, a gente só quer falar da floresta. E vende entre aspas, tá? No sentido de a ideia de que a pessoa vai vir para cá e ela vai só consumir floresta. Sendo que a gente tem uma cidade riquíssima em cultura, riquíssima em restaurantes. A vida noturna de Manaus é uma das melhores do Brasil, com certeza. E a gente quer se posicionar nesse processo, né? E nesse processo, uma coisa mudou. Que foi, a gente percebeu que o nosso papel de gerar renda, empreendedor, ele era muito menor importância do que nosso papel de ativismo ambiental. Certo. Mas um ativismo ambiental não assim, ecochato, tá ligado? Ou não é isso. É de chegar e falar assim, propor que a gente pode desenvolver turismo, a gente pode desenvolver entretenimento, respeitando as normas ambientais já existentes, aperfeiçoando as que já existem. Então, hoje nosso papel, e discutir, no caso de Manaus, discutir o papel da água, né? A gente acaba trazendo esse papel, essa discussão, essa história de que, poxa, é uma metrópole amazônica e a gente tem um índice de saneamento básico de um país subdesenvolvido. A gente não trata 30% do nosso esgoto. Acredito que a gente não trate nem 25% do nosso esgoto. Eu vi que, acho que foi num story seu que você fez não sei se você fez, se você participou de um mutirão de limpeza uma vez. Sim, a gente tem um projeto que chama o Grito da Água, que é o grito da água pedindo socorro. E esse grito, ele é um grito que envolve os resíduos sólidos, que é o lixo, né, vulgarmente chamado lixo, plástico, metal e assim o descarte natural, né? Porque quando a gente fala lixo, a gente põe tudo no mesmo balaio. Só que dentro do lixo a gente tem coisas que são recicláveis, tem lixo doméstico, tem lixo hospitalar, tem lixo contaminante, tem várias classificações. No nosso aqui para a gente operar, a gente precisa de uma licença ambiental. E a destinação dos resíduos sólidos e no caso do esgoto faz parte dessa premissa. Então, assim, a gente nunca funcionou nem um dia sem tratar o nosso próprio esgoto. E a gente acredita, assim, que não é um papel do Estado que vem aqui com não, se eu quero empreender, eu também tenho que colocar isso na matriz não de custo, mas na matriz de investimento. Caraca. Então, acho que a gente tem que tratar... Então, como eu vou falar de turismo e eu sou um flutuante e eu não falar da água? Porra, não tem como, né? Tem como, é onde a gente tá aqui, né? Como. Então, assim, a gente também, a gente recebe turistas do mundo inteiro, a gente recebe pessoas da cidade, autoridades públicas, e uma das coisas que a gente sempre que tem a oportunidade de conversar é sobre isso, que a gente faz turismo, a gente faz gastronomia, a gente faz moda, mas a gente quer discutir uma coisa que é muito importante para nossa cidade, que é a água. Demais. Então, mais importante do que ser uma empresa de sucesso, um brand de sucesso, para a gente é importante que essa voz que a gente tem, tratar de assuntos que são muito importantes para a gente. Legal. Principalmente essa questão da água e do saneamento básico, que as cidades amazônicas, elas estão muito atrasadas nesse aspecto, né? Caramba, fiquei impressionado, assim, porque é um assunto que, sendo bem sincero, quando a gente fala com empresários, é um assunto que incomoda um pouco, né? Porque, na verdade, quando a gente fala é mais ou menos assim. Quando você tem um negócio que ele é ele é ambientalmente, ele é no meio ambiente, você necessita de um licenciamento específico para o funcionamento, a mentalidade do empresário tem que ser um pouco diferente. No sentido de
quando a gente fala de tratamento de esgoto, que para uma pessoa que está na cidade pode parecer uma coisa tão fora da realidade dele. Ele nem se preocupa, porque ele ele nem já tá se ligado preocupa. no saneamento, né? Ele acha que tá, mas não está. Sério? Inclusive faça uma reflexão. Manaus, eu já vi estatísticas que está entre as 10 piores cidades em relação número de habitantes e saneamento básico. Nossa. Porque, na verdade, ao longo do tempo da formação da nossa cidade, do crescimento dela, o que a gente fez? A gente jogou o esgoto doméstico nos igarapés. Então, não virou um problema, é um problema, vamos dizer assim, que a gente adiou o problema. E, na verdade, esse problema ele ficou muito maior. Se você pensar que, por exemplo, na bacia do Tarumã, são 13 igarapés que desaguam no Tarumã. Então, esses igarapés, eles estão conectados na cidade. Ninguém mora em Manaus a menos de 300 metros de um igarapé. Caraca. Todo mundo mora perto de um igarapé da cidade. Legal. Só que a gente olha o igarapé como um esgoto. Como um esgoto. Por quê? Porque ao longo do tempo, a solução de saneamento privado, individual e a coletiva foi de quê? De jogar esse esgoto bruto no Parando pra rio. pensar, é um absurdo, né? É um absurdo. Caraca, é um absurdo. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou cada vez fazer a minha empresa ser mais eficiente, eu quero desenvolver meus colaboradores. Deixa eu te perguntar, sem falar nomes nem nada, eu vou falar uma opinião minha. Claro. A gente evita falar de política e tudo mais. Sim. Eu tenho a impressão que os políticos sempre fazem obras, fazem tudo, eu posso estar errado. Mas do que mostra. Por exemplo, vou tapar um buraco, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O que não mostra, por exemplo, o esgoto e tudo mais, não investem tanto. Eu acho que isso é uma justificativa. Uma justificativa para não ter sido feito. Mas é mais ou menos assim. Se você urbaniza uma área, é um pacote. A urbanização é rede elétrica, rede de água, rede de esgoto, asfalto. Negligenciar o esgoto é como se estivesse negligenciando, por exemplo, a parte elétrica. Exatamente. Não, esse prédio aqui tá Exatamente. pronto, mas não tem eletricidade, beleza? Não, mas vamos... Porra. Então, Foda, né? e aí o que acontece? A nossa cidade cresceu muito rapidamente. Muito e rapidamente. Então você tem bairros inteiros que não foram planejados. Talvez a grande maioria. Então o saneamento não chegou. Então, na verdade, assim, também a gente eu não tenho nenhum tipo de pretensão política. A minha voz é para falar sobre esse assunto e eu sei que as autoridades têm mudado a mentalidade. Pô, legal. Eu percebo que essa nova geração de político, na maioria deles, veem a questão ambiental como uma coisa importante, sim. Graças a Deus. Sim. Talvez com um pouco de atraso de uma geração, mas eu acho que eu penso assim que a gente tem que gastar tempo na solução. Legal. O problema ele já existe, ele é uma realidade. Tem que se conscientizar e evitar que ele repita, né? E a gente, no caso, a gente tem que pensar na solução que a gente vai dar. Legal. Então, a gente é um negócio que a gente tem essa intenção. Eu trabalhei numa empresa que o presidente à época falava: nada substitui o lucro. Empresa privada precisa de lucro. Só que o lucro, num caso de uma empresa que está no meio ambiente, ele não é a parte mais importante. Ele é a consequência. Como se fosse um lucro consciente. É um lucro consciente. Legal, é o que alguns autores chamam de lucro verde. Que legal, cara. Então, e assim também a gente tem que aproveitar essas oportunidades, como o podcast de vocês, que tem um alcance muito bacana e ouvintes de alta qualidade, é que, cara, nas próximas eleições, seja lá quem você for votar, pergunte para ele, para o seu deputado federal, para o seu senador, o que ele entende sobre... Qual é a proposta dele? Porque, por exemplo, você fala, um deputado não faz obra. Ele não faz, mas ele pode, por exemplo, no Ministério da Cidade, conseguir uma verba para criar uma estação de tratamento de um determinado grupo, de uma determinada localidade, de uma cidade. Nós estamos pensando em Manaus, mas e o interior? A gente vai viver essa cultura da abundância, que o Rio Negro nunca vai ficar poluído, que o Rio Amazonas nunca vai ficar poluído? A gente vai esperar chegar a esse ponto para dizer que não, a gente estava errado. Então a gente, acho que a gente caminha para uma sociedade que esses valores são importantes. Sem dúvida nenhuma, cara. Então para a gente poder falar desse assunto, que ele é um assunto que é transversal à nossa vida, que legal. Talvez seja, vamos dizer assim, a nossa maior missão. Caraca, que legal. Incrível mesmo.
É um lado assim que eu sempre considero importantíssimo, e ver pessoas como você que está aqui vivendo o que você está falando é uma coisa que me inspira muito. Tenho certeza que quem está ouvindo também. Eu acho que a gente, falando um pouco dessa trajetória, né? Quando a gente decidiu vir para o Flutuante... Antes de você falar, deixa eu te perguntar agora, Sim. formalmente. Que a gente tá fluindo, Sim. acaba que eu nem perguntei. Pra você contar da sua história mesmo. Certo. Se você é de Manaus, não é, como que fez você chegar no Flutuante, chegar nessa parte? Eu sou filho de um casal, de uma professora universitária e um piloto de avião. Caraca. Então eu tive a oportunidade de morar em muitos lugares. Então é um pouco difícil até dizer de onde você veio. Eu sou do Rio. Carioca? Sou de Vila Isabel. Caraca. E aí, quando eu era ainda criança, minha família... Seu sotaque é bem neutralizado. Com o passar do tempo, né? Porque aí o que acontece? Eu morei muitos anos em Santarém também, no Pará. Que é um lugar que também aprendi a amar a Amazônia lá. Que legal. Ainda na infância, na escola. Depois fui embora para o Sudeste estudar, trabalhar, essa coisa toda. E tive a oportunidade de voltar para Manaus. Numa trajetória totalmente diferente do que eu vivo hoje. Inserida no turismo, indiretamente, era mais uma questão de transporte. A minha família, ela foi o modelo de negócio que hoje é Latam, que na época era TAM Linhas Aéreas, era um modelo de representação. Lembra muito as televisões, tipo a Rede Amazônica é afiliada à Globo. Era mais ou menos tipo isso, assim. Era exatamente isso. Era um outro modelo de negócio. Legal. E quando foi no começo de 2007, acredito que sim, a empresa foi vendida e os nossos negócios foram incorporados ao core business da empresa. Eu ainda fiquei alguns anos como um funcionário orgânico, mas era muito diferente. A gente é empreendedor desde sempre. Foi a única vez que eu tive minha carteira assinada, então Caraca. eu sempre empreendi. E depois eu fui para uma série de empresas ligadas ao turismo. Então eu fui de uma geração que trabalhou... Nessa época você já estava em Manaus, não? Já estava em Manaus. Legal. E aí Manaus e Boa Vista, que foi um período que eu morei também em Boa Vista. Mas na cidade ainda? Na cidade ainda. E aí eu percebia o quê? Que a venda eletrônica, ela consumia minha renda a cada semana que passava. Porque foi essa época que as pessoas começaram a comprar nos sites. Antigamente, quem é um pouco mais velho vai falar... Para você comprar um ticket aéreo, você tinha que ir numa agência de viagem, credenciada. E depois o bilhete eletrônico, a internet, trouxe essa facilidade para as pessoas, e eu percebi isso. Inclusive tem gente que, acho que até hoje faz, eu já fiz, não me julguem, que vai na agência de viagem, aí a pessoa explica tudo certinho, tudo mais, e você pega todos os bizus, aí vai em casa na internet e compra. Então, exatamente percebendo essa movimentação, eu resolvi sair dessa área. Mas aí quando a gente veio para o Flutuante, a ideia era uma coisa meio alternativa mesmo, assim, sabe? A gente tinha desistido de trabalhar dentro de um... Você era casado nessa época? Sim, casado, ainda sou. Legal. E aí o modelo de trabalho a gente queria mudar. Eu falei, cara, eu vou trabalhar, vou... Vocês construíram um Flutuante? Construímos um Flutuante. Eu já tinha um Flutuante há alguns anos. Sério? Que ele guardava meus equipamentos esportivos e guardava um barco que eu tinha, que eu tenho até hoje, na verdade. Que legal. E aí a gente falou, cara, se a gente tá buscando uma qualidade de vida versus essa questão financeira, a gente falou, então vamos buscar a qualidade de vida. A gente jogou tudo pro alto. Caraca, que jogou incrível, tudo pro cara. alto, veio sem a mínima condição de existir aqui. O Flutuante, o negócio restaurante Flutuante, ele já existe há muitos anos. Sempre foi nesse local? O Abaré, sim, mas eu tô dizendo o restaurante... É uma tradição do Amazonas, os restaurantes flutuantes. Por exemplo, o Peixe Boi, que a Ana, que é a dona de lá. O Peixe Boi, com certeza tem mais de 25, 30 anos. Eu morei aqui em Manaus já, 2004, 2005 e 2006. Foi até porque eu conheci minha esposa. A gente tinha 10 anos de idade na época. E meu pai é militar também, me mudei muito. E aí eu lembro que tinha um flutuante, restaurante, chamava, acho que Moronguetá. Moronguetá, ele existe até hoje. Sério? Existe até hoje. Nossa, aqui fica muito na minha memória. Então, na verdade, essa tradição... Só que o que foi diferente no Abaré? A gente começou a querer atingir um público que era diferente do público que frequentava os produtos atuais, os produtos da época. Entendi. Por exemplo, a Ana do Peixe Boi. Cara, ela faz o melhor tambaqui assado daqui do Tarumã. Caramba, eu falava, poxa, eu vou abrir um flutuante restaurante, eu vou fazer tambaqui assado, como eu vou competir com a Ana? Então eu nunca tive
A gente nunca vendeu uma banda de tambaqui assado no Abaré. A gente foi para uma outra direção gastronômica. Legal. De um regional contemporâneo e começar a tratar o flutuante como um produto de classe média. Porque os rios sempre foram frequentados por quem tinha barco, quem tinha poder aquisitivo para estar nos barcos. Como se fosse a porta de entrada fosse ter um barco. Exatamente, até para a acessibilidade do barco. Então você tinha que ter um barco numa marina para poder navegar. E quem era muito pobre, que ia na Ponta Negra, na prainha, que são banhos tradicionais, mas banhos improvisados, vamos dizer assim. Não tinha um serviço turístico envolvido. Cara, eu falei, não, a gente vai fizemos todo um trabalho e falamos, vamos fazer a princípio a gente não tinha ideia de um restaurante, a gente pensava numa lanchonete, uma coisa mais simples, o pessoal vem tomar banho e tem comida, bebida. E aí foi naturalmente surgindo a ideia de fazer um restaurante, e esse restaurante falou, se a gente for fazer, vamos fazer o melhor restaurante que a gente pode com aquelas condições. Legal. E aí eu acho que teve um divisor de águas pra gente. Você falou uma coisa incrível, fazer o melhor que a gente pode com as condições. Sim. Porque tem muita gente que espera, quando eu chegar aqui eu começo. Sim. Quando eu chegar aqui eu começo. Quando eu chegar aqui eu começo. Na verdade, a gente começou com o que a gente podia, mergulhou, e também tem, na aviação chama o ponto de não retorno, né? Quando você está fazendo uma grande travessia, chega um determinado momento, é mais fácil você ir para frente do que voltar para trás, né? E a gente nunca pensou em voltar. Que legal. A gente não sabia direito onde a gente queria chegar, mas a gente sabia que a gente não queria estar aonde a gente estava. Que legal. E então aí é o que eu falo que é o divisor de águas do Abaré, que foi quando a gente percebeu que a gente tinha uma potencialidade de um negócio na nossa frente e a gente ia optar por ser um negócio como todos os outros, um pouco informal, entre aspas, pelo amor de Deus, entre aspas, marginal. Entendi. A margem do regramento jurídico. Entendi. Eu com a Abaré falei, eu não aceito isso. Eu quero o meu negócio completamente regularizado. Que legal, cara. Mesmo que não haja legislação que me ampare. Se for preciso entrar na justiça para que alguém me dê uma licença que eu estou cumprindo condicionantes, eu farei. Só que os órgãos, eles, verdade seja dita, o que não tinha rapidamente eles conseguiram. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Quando a gente foi pedir a nossa primeira licença sanitária, veio uma solicitação que a gente tinha que apresentar o termo de uso do solo. É normal isso na cidade, mas aqui é flutuante, não existe o termo do uso do solo. Existe alguma corda embaixo? Existe presa ao chão, mas então não é o termo aí. E aí a gente, tô brincando. Aí eles acabaram que a Devisa local, ela desenvolveu a partir dessa, vamos dizer assim, que a gente foi lá e dessa solicitação, uma forma de fiscalizar o flutuante restaurante que não existia. Então, beleza, conseguimos o padrão. Legal. O padrão de quê? Que todos os restaurantes flutuantes que aqui estão sigam esses padrões sanitários. Legal. Para quê? Para que todo mundo possa exercer sua atividade, gerar dinheiro, gerar riqueza, gerar emprego, mas dentro da norma que existe. Cara, e se a norma não existe, vamos criar a norma. Cara, né? Imagina, flutuante aqui, vou ser sincero, a gente quando vem aqui no flutuante, vem bastante no Abaré até, a gente entra na água e a gente sabe que a água tá limpa. Imagina se fosse tudo jogado aqui em volta. Exatamente. E assim, Caraca. e é essa que é a discussão. Ela vai estar. Não adianta a gente cuidar e a 50 metros tem um outro que não cuida. Então, na verdade, eu acho que essa questão de denúncia, eu sou contra, não contra, mas eu acho que denúncia é coisa pontual, uma coisa muito grave. Para mim, essa fiscalização ela tem que ser rotina dos órgãos. Então, e sempre entendi a fiscalização como uma auditoria. A auditoria às vezes é chata você passar por uma auditoria, mas ela é necessária e ela te leva para um lugar que você quer estar, que é um lugar um lugar que você está legalmente amparado e você tá, eu jamais me sentiria feliz, por exemplo, se eu trabalhasse numa balsa de garimpo, tô ganhando toneladas de ouro, mas sabendo que eu tô jogando mercúrio, ou eu tô explorando uma pessoa trabalhar numa condição não correta. Então, eu acho que aí são os seus valores morais e seus valores pessoais que eles acabam permeando o seu negócio, mas dentro de uma perspectiva, que no nosso caso foi uma perspectiva financeira, de lucratividade. Sempre a gente teve em meta ser socialmente e ambientalmente correto, mas perseguir o lucro
a todo momento. Que é uma coisa normal, faz parte, não faz sentido ter um negócio pra perder dinheiro com um negócio. É uma coisa normal. Muita gente pensa, caraca, empresário só quer lucrar. Cara, também quer lucrar, é muito importante. Exatamente. Você tá trabalhando no seu trabalho sem ganhar dinheiro? Ninguém ia, pô. E assim, Valeu, as pessoas... no Brasil, você demoniza o lucro. E, cara, que isso? Se você trabalhou honestamente, pagou os seus impostos, o resultado do seu trabalho, do seu esforço, do seu risco... Ele é legítimo, ele é divino até. Totalmente. Então assim, e a gente tem que ter vergonha e combater o lucro a qualquer preço. Então, você degradar o meio ambiente, você degradar as pessoas que trabalham para você enganar o cliente. Eu estou, sei lá, o cara falsifica uma bebida, não sei. Esse tipo de prática que lucra é abominável. E aí cabe a quem? Os órgãos públicos fiscalizar. O Estado tem esse papel fiscalizador. Até antes do Estado, as pessoas têm essa consciência, exatamente, né, cara? É um absurdo, né? Quando a consciência não vem, aí é importante. Então, eu penso sempre nesse binômio, né? Você educa e pune. Educa e pune. Se você educar mais, você pune menos. Porra, que legal isso aí. Se você pune mais, se você precisa punir mais, é porque você educou menos. Então, se você educa uma criança para ela não ter preconceito de nenhuma espécie, e você não educa, lá na frente, ou você vai ter que punir, ou a vida vai punir o cidadão. O cidadão homofóbico, o cidadão que discrimina alguém pela cor da pele, alguma coisa desse tipo, entendeu? Isso é uma coisa que eu falo bastante, assim, apesar de não falar em política, eu acho que isso não tem a ver com política, tem a ver com consciência. Não. Eu tenho uma visão que a gente ainda está um pouco devagar, mas que à medida do tempo que vai passando, a gente está sendo muito mais inclusivo. Para mim tinha que ser 100% inclusivo sempre, com todas as causas sociais. Sim. E a gente está caminhando, na minha opinião, na direção de mais inclusão, de mais amor ao próximo, seja lá quem seja. Eu temo um pouco. Sério? Porque eu vejo ainda uma parcela. A pandemia, que foi um momento duro para todo mundo, mas a gente ficou 10 meses sem trabalhar. Caramba. Foi duríssimo pra gente, ninguém estava preparado e a gente longe disso. E eu percebi muita crueldade também. Sério? Muita solidariedade das pessoas, mas pessoas dizendo, não, isso é uma gripezinha, a pessoa, só os fortes vão sobreviver. Então eu acho que quando a gente até falando de espiritualidade, que é karma, dessas pessoas. Caraca, eu penso assim, tipo, você pode até pensar isso, mas tipo assim, a partir do momento que você fala, você verbaliza, não tem controle do que a outra pessoa vai sentir, pô. Então, a partir do momento que você instituiu, tem um pouco mais de 300 anos, que as pessoas são iguais, a igualdade, ela é muito revolucionária. Porque tem uma parcela das pessoas, da população, uma parcela da sociedade que se acha mesmo melhor que o outro. Uma parcela grande até. Eu acho que ela está crescendo. Nelson Rodrigues falava, cuidado com os idiotas, porque eles um dia vão dominar o mundo, porque eles se proliferam muito mais rápido do que as pessoas conscientes. Tem muitos idiotas que ficam assim, né? Mas é muito mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil a gente falar sobre amenidades. Mas às vezes o nosso papel é de falar de coisas que são desagradáveis. Por exemplo, eu estava falando de esgoto. Quem quer ficar falando de esgoto? Cara, mas se eu não falar, daqui a pouco o rio onde eu tiro o meu sustento vai estar poluído e alguém vai bater no meu ombro e falar, poxa, quando eu era criança eu ia lá. Não, cara. E no caso de Manaus tem esse histórico. Então, eu acho assim que a gente tem que trabalhar por um mundo mais humano, um mundo que as pessoas, seja elas quem forem, podem ser o que elas quiserem ser. Exatamente. E não me cabe, a minha opinião é só minha, como a outra tem, então não me cabe isso. Então, a gente sempre luta muito por isso, sabe? Que o nosso ambiente de trabalho, seja também um ambiente muito plural, que as pessoas possam vir aqui, seja elas quem forem, se elas se comportarem como se espera das pessoas, se comportarem na sociedade, dentro de um restaurante, tá tudo certo. Cara, que legal ver essa visão assim, fico até inspirado, emocionado com isso. Amigo, eu acho que a gente tem que o mundo tá mudando, a gente tem que mudar junto, entendeu? Os valores,
os conceitos, eles estão em transformação, entendeu? Então, poxa, na época do meu avô, se você cortasse vamos dizer, na época do meu avô, meu finado avô, ele falava assim que ele achava que a natureza estava a serviço da humanidade. Então, o que o humano quisesse fazer com a natureza era legítimo. Então, por exemplo, precisamos de óleo, mata as baleias. Vamos destruir uma floresta inteira de uma biodiversidade incrível para fazer uma monocultura de soja. Esse tipo de coisa, esse valor, ele era legítimo naquela época. Hoje, você substituir parcela de uma floresta rica como a Amazônia para cortar madeira, botar gado e depois plantar soja num ciclo de 8, 10 anos, é muito triste, porque você já tem áreas para fazer isso. Chega a ser loucura. É loucura. Não, mas isso... Uma vez eu escutei uma pessoa falando, não, o ser humano sempre vai buscar resolver os problemas que ele mesmo cria para ele. Só que às vezes a consequência é tão grave que você não vai ter volta. E ainda mais quando você está falando tão grave quanto é uma discriminação para quem sofre a discriminação, quanto grave você expropriar do elemento natural uma sociedade, entendeu? Então, e a gente, Manaus, é uma cidade... Percebam, gente, como a nossa cidade é pouco arborizada. Ela tem matas, tem fragmentos de mata. Momentos ali, tipo o SIGS, ali tem uma mata. É um fragmento de mata. É um fragmento de mata e que não tiveram... A cidade foi crescendo e nem tiveram o cuidado de fazer esse fragmento ser contínuo. Em volta de Agarapé. E contínuo. Porque se você tivesse... Imagina se a mata do SIGS fosse ligada com a mata da UFAM. Nossa. Um corredor ecológico. Legal. Ecológico. O clima da cidade era outro. Legal mesmo. Eu não estou nem falando de animal, tô falando de clima. A sensação... A Getúlio Vargas é muito menos quente do que a Constantino Neri. Porque a Getúlio Vargas é arborizada. Caramba, não tinha pensado nisso, mas é verdade. Então, assim, o que eu falo nesse sentido são coisas que a gente tem que exercitar o óbvio. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do Conjunto Santos Dumont. Eu sempre morei no Conjunto Santos Dumont antes de vir para cá. Quando foi entregue as casas do conjunto nos anos 70, 80, não sei dizer ao certo, todas as casas tinham 2 árvores. Uma árvore na frente, uma árvore atrás. São 200, 300 casas. Hoje em dia não deve ter 10 árvores. Sério? Todo mundo cortou para ampliar a casa. Para não cair folha. Para não cair folha. Cara, foda, né? Então, aí você fala... Caraca, cara. Se a minha avó ou a sua avó tivessem essa mentalidade... A gente tinha que entender, porque elas foram educadas nesse contexto. Mas se um jovem de 20 anos compra uma casa com uma árvore e corta por causa das folhas, está tudo errado. Está tudo errado. Então a gente tem que aproveitar os espaços que a gente tem para conversar sobre esse tipo de situação. Entendeu? Porque senão a gente vai deixando tudo para debaixo da terra, para debaixo dos panos. Então a gente só consegue mudar as coisas... Eu penso muito nisso, que a gente só consegue mudar as coisas de dentro para fora. Com certeza. Ninguém muda ninguém. Mas se você, em relação ao Rio Tarumã, por exemplo, tenho certeza que se você ficar sabendo que teve um desmatamento, uma suposição, teve um desmatamento de uma área aqui, ou uma queimada muito grande, você vai se sentir incomodado. Porque quando você veio aqui a primeira vez e tomou um banho de rio, você passou momentos com a sua esposa, com a sua família, em cima desse rio, esse rio ele pertence a você também agora. Legal. Ele pertence à sua história. Então você vai cuidar dele. Legal, você vai cuidar dele, cada um no seu plano, cada um no seu nível. Talvez você não vai vir com a gente no Grito da Água, até fazer um chamado. Dia 17 de setembro vai ter o Dia Mundial da Limpeza e nós vamos participar também do Dia Mundial da Limpeza, que é o quê? Promovendo, mais do que a limpeza em si, que é importante, é a discussão da educação ambiental. Que legal. Então, a gente tenta sensibilizar as pessoas e motivar as pessoas a vir. Mas às vezes você não pode ou não quer catar o lixo na beira do rio. Mas quando você cobra do seu vereador, cobra do seu deputado, cobra do seu prefeito, políticas ambientais, você está fazendo um papel seu. De cidadão. Legal, então, independente de partido, independente de coloração partidária, independente se anda para frente, para trás, para esquerda, para direita,
a gente tem que sempre ter em mente que se a gente tiver uma sociedade que o ambiente ele é integrado à nossa realidade, ele coexiste com a nossa realidade. Na verdade, se não tivesse o ambiente, não teria gente, né? Não teria pra gente. Começar. Na verdade, até teria, mas em condições muito mais difíceis. Tanto que tem gente que mora no deserto do Saara, no deserto do Atacama. Só que a condição... No Polo Norte, mas no extremo do extremo. A gente vive numa área tropical, uma área equatorial, abundante em água. O agronegócio brasileiro, ele depende disso. Tudo, né, cara? Tudo. Inclusive de negligências, muitas vezes. Gostei. Então, a gente tem que, na verdade, entender qual o papel de cada um nessa engrenagem e motivar para que a gente viva num mundo que as pessoas entendam a importância de ter um ambiente saudável. E aí passa por uma série de situações. É importante viver num mundo onde haja menos discriminação. É importante num mundo onde exista uma igualdade de fato entre homens e mulheres, que igualdade entre que essa questão de raça seja uma coisa que a gente fale do passado. Que a gente fale ser humano. Do passado como se fosse tipo, nossa, que loucura aquilo que acontecia, né? Então, tipo assim, rapaz, o cara nasceu com a pele branca ou com a pele preta ou com uma pele entre elas, não importa, ele é um ser humano. Exatamente. Ou a pessoa é hétero, homossexual, ela não sabe o que ela é. Caraca, é um ser humano, velho. Não importa. Então, mas como a gente constrói isso? A gente constrói isso. Eu não sou deputado, não pretendo ser. Mas tem um pessoal lá que que vive a política nesse sentido. Essas pessoas, elas têm um papel diferente do meu. Eles têm um papel de olhar as leis, apreciar as leis, que sejam votar as leis, no caso de um parlamento, né? O meu papel é ser empresário, cumprir a lei, e toda oportunidade que eu tiver para fazer um alerta, fazer o grito, como no caso do grito gritar pedindo ajuda, pedindo coerência. Dia entendeu? 17 vai ter uma limpeza no Rio? Vai ter uma limpeza, são vários grupos no mundo inteiro que vão se unir. No caso, a gente optou por estar aqui no Tarumã. Mas dia 17, em que dia da semana? Eu acredito que seja um sábado. Bora? Que seja um sábado. Tem espaço aí? Tem, sempre Pô, tem. Para quem mesmo. quer ajudar. Que legal, cara. E só o fato de você estar se interessando que legal, cara. Já é ajuda. Então é esse o processo. Cara, sabe? eu moro em Manaus, não tem como eu não me importar com isso, pô. Não tem como. Mesmo não estando aqui no Rio o tempo todo, cara, eu tenho consciência da importância e dá uma dor no coração em ver muitas vezes negligências ou ver um desmatamento, alguma coisa, pessoal, é normal. Pelo menos foi menos que no ano passado. Que isso, cara? Não tem que ser zero, velho. Tá ligado? Na verdade, nunca vai ser zero porque a ocupação humana depende disso. A gente precisa, a gente não pode fazer indiscriminadamente ou fazer sem planejamento. Então, por exemplo, você precisa... Vou dar um exemplo do Tarumã. O Tarumã, ele é um mosaico de situações aqui. Ele é um resumo bem bacana de Manaus nesse sentido. Porque você tem habitação irregular, você tem condomínio de luxo, você tem empreendimentos turísticos, você tem empreendimentos... tem indígenas que moram aqui. Sério? Tem uma série de situações que ocorrem aqui na cidade. Situar um pouco. O Tarumã é como se fosse uma parte do Rio Negro? Não, o Tarumã é um afluente do Rio Negro. É um rio próprio? É um rio próprio. Que legal. Então, e o Tarumã, ele recebe outros 13 rios próprios. Nossa. Que a gente aqui chama de igarapé. Que legal. Então o igarapé no sul-sudeste seria um córrego. Um córrego. Entendeu? Aqui, assim, mas eu não conheço nenhum córrego nas minhas andanças da vida que fosse do tamanho do Tarumã. Aqui, os rios no sul-sudeste desse tamanho já são considerados rios bem importantes, entendeu? Aqui, porque aqui as grandezas são de outra dimensão mesmo. Mas a gente precisa fazer esse papel individual, sabe? A gente acaba com a discriminação não discriminando. A gente acaba com a poluição não poluindo ou consumindo de maneira mais consciente. A gente acaba com esses processos que são degradantes para a sociedade, primeiramente agindo diferente. Começa com a gente. Começa com a gente. E aí é claro que essa mudança, você tem que... As pessoas que estão no seu microverso aí, no seu pequeno universo, essas pessoas você tem que... No meu caso, eu tento inspirar elas a primeiro buscar o sonho delas. Que legal. O sonho... O ser humano, quando ele para de sonhar, ele vira apenas
um semovente. Ele só existe. Ele só existe Sem propósito. indo em direção, muitas vezes, apenas do consumismo, do materialismo. Claro que as pessoas merecem conforto, elas merecem ter aquilo que ela, na medida do esforço dela. O problema é que esse esforço ele é diferente de cada um. A trajetória de vida. Uma pessoa que, por exemplo, uma pessoa trans, ela vai ter que remar mais que eu, que sou um homem branco hétero. Uma pessoa que nasceu numa periferia, que é uma pessoa preta, ela vai sim ter que remar, trabalhar, estudar mais que eu. Porque as coisas não que são mais fáceis, mas porque a trajetória foi diferente. Trajetória histórica. Histórica. Né? E a gente tem que acabar com isso. Como você acaba? Eu, como empresário, para mim, não existe... Eu fico imaginando que o pessoal fala assim, as mulheres ganham 30% menos fazendo a mesma função. Pelo menos as empresas que eu trabalhei, eu nunca vi isso. Todas as empresas que eu trabalhei, os homens e mulheres ganhavam a mesma coisa de acordo com a função delas. Então, por exemplo, aqui, se a pessoa... Eu realmente não me importo. Talvez eu não vou olhar se a pessoa, ela é branca, ela é preta, para mim não faz diferença. Nunca tem que fazer. Não tem que fazer. Então, o que faz para mim é o seguinte, ela é educada, se ela quer fazer um bom trabalho, é honesto. Exatamente. Se ela são valores, não quem ela é, quem ela aparenta ser, a escolha sexual que ela teve. Não importa. Cara, não importa nada. E outra coisa, tratar os clientes da melhor... Trata o cliente como você gostaria de ser tratado. Então, tipo, aquela história, a gente como aqui é um ambiente controlado, nem sempre o que o cliente quer fazer é possível. A gente tem que fazer o que é seguro. Ponto. Legal. E aí o que é possível. Então, tem horas que as pessoas, sem querer, elas se colocam em riscos. E a gente tem que estar o quê? Prevendo esse tipo de situações, porque ninguém tá imune a ter um sinistro. Ainda mais num volume de negócio, um volume comercial que a gente tem. Então, assim, acho que a gente, mais do que tudo, uma vez eu escutei uma frase, eu realmente não sei quem é o autor, mas ele falava assim, se você quiser prever o futuro, a melhor maneira de prever o futuro é criar o futuro. Que legal, então, cara. quando você cria o futuro, você de fato está prevendo o que você planejou eventualmente. E assim, no meu caso, como empreendedor, eu entendi que o negócio tem vida própria, né? O Abaré, ele é um CNPJ que tem vida própria. As minhas opiniões são apenas opiniões. Engraçado a gente ver isso, né? A gente fala de negócio, a gente funda o negócio, no início... A ideia é sua. A gente, o negócio, no início, é a mesma coisa. Sim. E depois a gente vê que a gente é uma peça do negócio, exatamente. Né? Mas aí o que acontece? Você também tem a ver a sua relação de ego e de posse em relação à empresa. Eu sempre tive uma visão muito, muito profissionalizante. E mais do que tudo, eu quero profissionais que possam exercer atividades cada vez melhor. Legal. Então, para mim, a pior coisa é aquela pessoa acomodada, aquela pessoa que está satisfeita. Essa necessidade, para mim, a insatisfação do querer algo mais. Eu não estou falando de resultado financeiro. Não é porque eu ganhei 10 hoje que amanhã eu quero ganhar 12. Não. Eu quero que eu faça menos esforço para ganhar os 10, mas legal, logo depois eu faço os 12. Isso aí eu já ouvi chamarem de ambição inteligente. Sim, eu não quero simplesmente um número para me tornar escravo de um processo que não possa viver sem mim. O grande segredo é a otimização também. E também aí a educação formal que cada um tem facilita ou não essa trajetória. Eu tive a oportunidade de estudar, então eu fiz pós-graduação. Então, você fez em qual área? Eu sou formado na área de Direito. Sério? Fiz pós-graduação na área de Gestão Corporativa. Legal. Caramba! E depois eu fiz pós-graduação em Geografia do Turismo. Caraca! Na UFAM. E eu fiz um projeto de mestrado na UFAM, no Ciências do Ambiente da UFAM, na faculdade. Com você. E o meu projeto de mestrado era Turismo em Unidade de Conservação. Então, o Abaré colocou em prática. Foi a materialização do meu legal, sonho, cara. Que era desenvolver turismo em unidades de conservação. Nossa, que então, legal. na Amazônia, cara, o caminho é esse, desenvolver atividades econômicas dentro
desse rol de circunstâncias unicamente amazônica. Então, para mim, assim, por exemplo, você tem claro que eu sou da área do turismo, mas você tem a área de bioindústria, você tem a área de comércio, você tem a área de transporte, você tem a área de logística, desde que você saiba atuar dentro dessa área na Amazônia. A Amazônia é um mundo à parte. É um mundo à parte. E o Brasil precisa entender que a gente precisa de um tratamento diferente porque a gente é diferente. Porque se o Brasil não cuidar da gente, uma hora ou outra a Amazônia não vai ser mais do Brasil. Fato. O roupante nacionalista vai gritar. Meu amigo, se você não cuida, alguém vai cuidar para você. Então, como você cuida de um território? Desenvolvendo ele. Então, o Brasil nunca entrou em guerra com a Argentina porque a economia ficou coexistente. O Brasil compra trigo da Argentina, a Argentina compra outros produtos do Brasil e a economia ficou interligada. O Mercosul tinha esse papel importante. Então, para que eu vou falar de briga, mano? A gente vai falar de lucrar junto. Legal. Então, o modelo de desenvolvimento que foi implantado naquela área é diferente do modelo de desenvolvimento que a gente vai implantar, tem que implantar aqui. Legal. Aqui tem que ser mais eficiente ecologicamente, né? E você começou falando que o Abaré começou primeiro com ser um flutuante, pensando em lanchonete. Sim. Quando foi que você começou a buscar... Ele virou um restaurante em 15 dias. Sério? 15 dias, não foi... Caraca. Você tem que ser capaz de mudar o quão rápido... Mas você sentiu a demanda? Demanda. Na verdade, assim, Legal. As pessoas chegavam e falavam, pô, você vai ter uma tapioca, você vai ter um sanduíche natural. Cara, mas eu quero comer um arroz, velho. Aí o cara saía daqui ia para um outro, que existem outros, né? A gente não é único. O mercado tem que ser construído de vários players, né? Então, e o cara ia lá almoçar e voltava. Porra, mano, eu tô aqui, cantor de churrascaria, tô cantando pros outros comer, pô. Não dá, né? Então eu preciso desenvolver. E aí falou, não, mas agora eu vou desenvolver. O que eu tenho aqui? E a nossa condição era muito precária. A gente não tinha investimento, a gente tinha pouquíssimo investimento. Quando a gente veio para cá, a gente ia ter um sócio. E esse sócio falou assim para mim, X reais. Eu vou te dar X reais para você investir. E eu tinha tipo, o mesmo que ele ia investir, eu tinha. Então eu tinha 2X para investir. Aí o que eu fiz? Pô, já que eu vou investir, eu investi os meus X mais meio X que eu não tinha, né? Quando chegou na hora dele colocar o dinheiro, ele não colocou. Então, além de ficar sem dinheiro para investir, fiquei endividado. E aí aquela história do ponto de não retorno. Entramos, agora é só para frente. A gente não costuma olhar, a gente não costuma olhar muito pro lado, o que fulano, ciclano tá fazendo, deixando de fazer. Eu não tenho muito esse interesse. O meu olhar é para frente e o meu olhar é para mim mesmo, no sentido de quero ser melhor a cada dia. Caraca, exijo legal, cada dia ser melhor. Na pior das hipóteses eu vou ser igual, mas empate já é derrota. Você já leu Tony Robbins? Não, acredito que não. Pois é uma frase que ele fala no livro direto assim. É mesmo? Eu não aceito ser pior, tem que ser melhor. Não aceito. É uma coisa que quando eu li isso no livro dele, eu parei assim e falei, eu quero que você faça uma lavagem cerebral na minha mente. Eu fiquei lendo várias vezes essa frase que foi a mesma que você falou. E tipo, pra mim é muito isso, sabe? Eu acho que o ser humano, a nossa característica enquanto espécie é nunca desistir. Nunca desistir, cara. Se fosse dessa forma, a gente não tinha ser humano na floresta, a gente não tinha ser humano no deserto, nos polos, no Polo Norte. Então, se a gente não tivesse essa persistência, entendeu? Pra mim, a gente fracassar, a gente errar, cometer um erro. Quem nunca cometeu um erro? Já cometeu um erro? O tempo todo, todos os dias. Até esses dias aí eu perdi R$200, caralho. É um erro, ok. Mas o não desistir, que pra mim, você fracassar é você desistir. E não você errar e continuar. Mas existe uma cultura muito atual que é uma cultura do descartável. Totalmente. Então, são aquelas pessoas que acham que as relações são descartáveis. E hoje tá tudo rápido, Então a pessoa, ela chega, ela conhece uma pessoa, ela se apaixona por aquela pessoa, no primeiro desentendimento ela já não quer mais. E aí o que acontece? Ela nunca vai aperfeiçoar ela mesma e a profundidade que uma relação possa ter. Eu já vi uma vez que
uma pessoa que tem vários relacionamentos, normalmente ela termina pelo mesmo motivo. Normalmente, Será que o problema é em todas as pessoas ou é nela mesma? Então, e aí eu pego muito nessa linha de, cara, você errou hoje, beleza, não vou ficar te martirizando pelo seu erro. Mas amanhã você não erra a mesma coisa. Porque se você errar, aí tu vai ter alguém... Porque não é aceitável. Como eu trabalhei muitos anos na indústria da aviação, o erro, ele não pode acontecer. Você não quer dizer que não aconteça, mas ele é previsto e você cria redundância para você pescar esse erro. Mas você não pode errar. O piloto não pode chegar na cabeceira da pista sem saber que o tanque está cheio. Entendeu? Ele não pode. Ele é doutrinado. Pode acontecer? Claro que pode. Mas se ele for educado, se ele for treinado, se ele for sensibilizado. E treinou milhões de vezes. Então, assim, a gente não precisa botar a mão no fogo para saber que ela vai queimar. A inteligência, ela tá em aprender com o erro dos outros. E aprender com os erros que são corriqueiro. Sempre se adaptar e não ficar com orgulho disso. Não, fiz assim, mas da próxima vez eu vou fazer igual, vai dar certo. Eu acho que você tem um caminho, mas as circunstâncias do caminho são diferentes. Então, por exemplo, você vai fazer uma festa no Abaré. Pô, a gente já fez mais de 80. Só que cada uma é uma. Cada uma teve uma história, começo, um princípio, meio e fim. É sobre isso. Quando você sempre tá o dia todo na Abaré? Não. Não? Não, nem sempre. Porque, na verdade, eu tenho muitas atividades fora daqui. Mas você mora aqui? Eu moro num outro flutuante aqui perto. Entendeu? Entendi. Eu tenho a minha casa flutuante, ela tem um conforto mínimo necessário, né? É uma que tem um monte de cachorro? Exatamente. Acho que antes da gente vir aqui, o barco parou ali. Aí eu falei, aí a Daphne falou, acho que são os cachorros deles. Eu falei, mas eu acho que eles moram na Abaré. Porque os nossos cachorros são Goldens, né? E o Golden a gente não permite ir no Abaré, porque ele é muito grande. Então, uma coisa é você ter um Golden comportadinho aqui, outra coisa é ter 10 Golden, como às vezes acontece de ter aqueles cachorrinhos de bolsa, né? O pessoal pode trazer cachorrinho? Pode, normal. Legal, cara. Normal. Cachorro de pequeno porte, né? Eu brinco que é esse protótipo de cachorro, né? Porque realmente são os cachorrinhos desse tamanhozinho, cara. Não poder andar, mas um cachorro daquele tamanho, um cachorro de 40 quilos. Se ele acelerar pra brincar com alguém, ele derruba 5 mesas, entendeu? E quando foi que... uma coisa que é muito presente aqui no Abaré, eu falo até das festas que eu já vi. A cena eletrônica. Sempre foi uma paixão sua? Não, na verdade não. Na verdade, assim, na época que eu fiz faculdade, eu fui em várias festas eletrônicas e tal. Era um outro mundo, assim, tipo, final dos anos 90. Mas... Era até um estilo bem diferente. Bem diferente. E o rolê mesmo era muito diferente e tal. Mas às vezes a gente pensa esse lance da música eletrônica, mas a música eletrônica começa com a disco, né? Então tem muita coisa que é muito antiga que você escuta e nem sabe que é eletrônico, né? E aí, na verdade, a música eletrônica aqui, a gente começou a fazer testes. Nós fizemos testes com rock, nós fizemos testes com reggae, teve um resultado bacana. O rock nunca teve o resultado que a gente gostaria. Vocês são fãs de rock? Eu sempre fui, mas hoje o ritmo que eu mais escuto no meu dia a dia é a música eletrônica. Qual é o estilo que você gosta? Eu gosto muito de tipo Boris Breja, eu gosto muito de... que é muito minimal. Esse minimal tech, eu gosto muito de alguns DJs. Aqui, por exemplo, tem o Bad Maze aqui na cidade, que é muito bom. Eu também gosto da cena do trance, né? Então, por exemplo, você pega um Astrix, você pega, por exemplo... Eu gosto de trance em festa. Dekel. No dia a dia eu acho que me acelera muito. O Dekel é um artista que a gente vai trazer agora em outubro, que é um artista israelense. Por exemplo, em setembro a gente vai trazer Dinox, que é um DJ alemão, caraca, um Mas cara é mais incrível. essa pegada. Então, legal. Então assim, a gente também, eu falei, a gente não quer ter rótulo. Legal. Então eu quero fazer aquilo tudo que eu acredite. Que legal, cara. Então, por exemplo, eu tenho um sonho aqui junto com as meninas do coletivo de um dia o coletivo Tarumã, né? @coletivo Tarumã. Um dia tem que fazer um desfile aqui. Nossa, que legal, cara. Então, assim, tipo, cara, o que te impede? Uma hora vai dar certo. Cara, entendeu? Tu sabia que eu já assinei uma trilha sonora de um desfile? Deve ser muito bacana. Cara, é uma coisa... Foi muito legal. Foi até da Vogue.
E cada kick, cada batida, né? Tem que sincronizar com Com o passo. pé do modelo. E eu nunca tinha feito isso na minha vida. E aí eu, tá, qual que é o BPM que tem que ter? Aí o pessoal, pô, não sei. Tem a mínima ideia que é isso. Aí Né? eu, tá, anda aí. Aí eu peguei o metrônomo. Aí eu, pô, 125, pô. Tá que eu dentro, toco já tá mesmo, pô, dentro, é o que eu toco, tá fechou? É isso aí. É legal, cara, pra desfile é bem legal. Então assim, eu entendo muito essa questão multifacetada, né? De que a gente possa fazer coisas diferentes, porque o ser humano ele não é estático. É. Então, é aquela coisa que a gente tava falando do conforto, né? Pô, eu tô confortável, eu tô aqui bem. Cara, mas e aí, você é feliz? Você tá confortável. Que legal isso, né? Mas você tá feliz? Você acorda com aquele desejo de fazer algo? Falar bom dia a dia. É, cara. E mesmo que você acorde de mau humor e fala, porra, eu tenho que levantar, mas você tem um objetivo. E o objetivo, eu acho que tá vinculado, no meu entender, ao sonho. Que legal. Então, eu sonho coisas que eu posso realizar. Claro que eu sonho com outras coisas, mas eu não perco meu tempo em sonhando coisas. Tipo, vou dar um exemplo. Cara, é claro que eu queria ter uma Ferrari. Com certeza. Todo mundo quer. Mas não ia me servir de nada uma Ferrari. Porque o primeiro ramal que eu passasse com ela ia ficar ali. Então, tipo, pra que eu vou gastar meu tempo sonhando com isso? Eu vou sonhar o quê? De ter uma vida financeira mais tranquila que eu tenho. Não passar pelas privações que a gente passou na época da pandemia. Então, se eu tivesse um colchão financeiro que me suportasse, uma família que me desse suporte, cara, não tinha, era nós por nós mesmos, entendeu? Então, mas ao mesmo tempo, quem passou a tempestade com a gente, na hora do dia do sol, vai estar com a gente também, entendeu? Legal, cara. Então, e a gente eu acredito muito nesse lance do você só é preparado mediante as dificuldades que você passa. Cara, isso é uma verdade que é dura, mas é verdade. Não existe bom marinheiro de céu claro. Bom marinheiro é o que navega na tempestade. Verdade. E é difícil, é dolorido. Você no decorrer do caminho você deixa pessoas que você julgava muito importantes. Mas é aquela história, né? Como dizia o Johnny Walker, keep walking. Que legal. Que é o caminho, a gente tem que continuar. Cara, não tem e outro como jeito. é morar no meio do rio? Olha, assim, tem coisas boas e coisas ruins. Como Vocês é têm morar no dois meio da filhos cidade, também? 2 filhos. Eles também, sempre aqui. Eles moram aqui desde sempre, assim, vieram pra cá com 4, 5 anos de idade. Então eles não lembram como é morar na cidade. Que legal. Cara. Eles não têm. Eu sinto às vezes um pouco de culpa nisso, né? Porque a relação social deles é muito limitada à escola. Mas esporadicamente vocês vão na cidade, tá? Não, De o boa. tempo inteiro, né? Porque Legal. na verdade, a gente vai o tempo inteiro. A Moram atividade aqui, mas aqui, cara, aqui é a cidade. é a cidade. Acho a que, sei lá, cidade. 5 minutos a gente tá... Olha, aqui do aeroporto Eduardo Gomes, 15 minutos, 12, 15 minutos sem estripulia, né? É mais perto do que onde eu moro. Exatamente. Então, o perto e longe depende muito do seu referencial. Então, para minha vida, é muito mais longe, por exemplo, a Zona Leste. A Zona Leste, ultimamente, eu tenho ido pouquíssimo lá, porque realmente as coisas que eu faço são mais para o Centro-Norte, né? Centro-Norte, Centro-Sul. Então, assim, e não existe esse lance de melhor ou pior, é da onde você tá. Então, assim, morar no flutuante, ele tem esse prazer de você acordar, cada dia um céu, à noite. Poxa, a gente tá aqui com a família, vamos ver uma lua. Que legal, é muito cara. legal. Tô jogando videogame numa noite escura. Mas também é muito difícil, cara, do tipo... Pô, você esqueceu a ração dos cachorros, mano. Você vai comprar onde? Caraca. Tua filha, 5 horas da tarde, fala que tá faltando cartolina pro trabalho da escola amanhã. Tu tá lascado. Mas, o que às vezes... Então é muito bom isso. Esse lance de não ter vizinho, não ter sirene, não ter nada é bom. Mas o isolamento não é pra qualquer um.
é perigoso. Tem muito a ver com o ground, É, né? Contato com a natureza, que é perigoso, aqui tá cheio de pirata. Sério? A cidade de Manaus ela é perigosa e aqui também não deixa de ser. Sério? Uma coisa é você vir Eu num não restaurante, imaginava, cara. mas à noite é cada um por si. A gente não tem os serviços públicos, nós somos marginais, né? Nós estamos... O único serviço público que eu tenho é fiscalização. A água a gente trata, a energia... Tem um posto da polícia ali. Não tem, infelizmente não tem ainda, né? Mas todas as oportunidades que a gente tem, a gente conversa sobre a necessidade que a segurança pública também... a gente paga os impostos, nós somos cidadãos e a gente também tem o direito de cobrar. Legal. Então, quando a gente cobra de um governante, antes de tudo, nós somos cidadãos políticos. Não quer dizer que a gente é político partidário, quer se eleger, mas a nossa existência é política. Então, a gente precisa exercer isso, cada um. Cara, é mais ou menos assim, se eu dependesse de ônibus e, cara, os ônibus, eu ia ser rebelde. Nós temos que ser rebeldes. Rebeldes, mas no sentido... rebeldia não quer dizer tumulto, não quer dizer falta de respeito. É se rebelar pelaquilo que te controla. Então eu me rebelo. Me rebelo, mas me posiciono. Me posiciono e no meu caso, eu sou comerciante. Eu não vou me posicionar com o candidato A, o candidato B, o candidato C. Eu tenho a minha opinião, mas eu não vou me posicionar, porque o meu negócio, ele é apartidário. Claro. Inclusive, pessoal A, B, C, D, exatamente. Eu não tenho... se as pessoas se comportarem de maneira adequada, para mim não me importo. Então, assim, eu também não vou tratar alguém melhor porque ele é... o vereador tá chegando, meu Deus. Não, mano, o vereador é um cara qualquer que tá com 4 anos de mandato, a gente paga os impostos, ele é um funcionário público. Ele é um ser humano. Ele é um ser humano. Então, cara, quando a gente recebe uma autoridade, é um grande prazer. Vamos lá, conversa com a pessoa, passe. Às vezes, as pessoas que vêm aqui, os deputados, a galera que vem, eles querem saber como é o que tá te faltando aqui. Fala, tá faltando isso, a gente precisa ter um olhar diferente sobre aquilo. Você tem que... então, esse é um papel político. E isso é inerente à nossa existência. Mas o que eu acho que, assim, que a gente tem é que cada vez mais se aprimorar, cada vez mais exigir mais. Então, se você tem aquela história que o cara rouba, mas faz. Cara, esse é um slogan dos anos 80, velho. Foda. Acabou, já tem quase mais de 30 anos essa desgraça. A gente tem que ter agora gente competente, gente honesta. E aí cada um, o critério de decisão, ele é muito individual. Aí eu acho que aí realmente não nos cabe dizer quem é maior, melhor, pior. Cabe dizer o seguinte, cara, aquele candidato, ele cumpre aquilo que você acha que tem que cumprir? Acabou. Fechou, acabou e pronto. Respeito, né? Como que você se sente? Eu vou falar uma opinião minha, assim, uma vivência minha. Quando eu vim aqui no Abaré a primeira vez, numa festa, ou durante o dia, foi início de 2018. Cara, eu já conhecia Manaus, mas eu cheguei aqui em cima e fiquei olhando pros lados. Caraca, velho, que energia é essa, cara? Tô no meio do rio, cara. Olha pro lado floresta, olha pro outro lado floresta. Isso é uma coisa que você deve ver muito nas pessoas, esse encantamento. Sim. Como que você se sente assim? Sabendo que você é um agente que proporciona isso pra ela. Essa talvez seja uma das partes que eu mais gosto do meu trabalho. Caramba. É de mostrar uma Amazônia real e criar esse sentimento de pertencimento nas pessoas. Que legal. Então, mergulhei no rio, esse rio é meu, vou cuidar dele. Um animal que tá atravessando a rua, eu vou parar para ele atravessar. Legal. Isso é uma dinâmica, cara. É uma dinâmica que a gente tem que reproduzir. Que uma vez eu vim aqui, aconteceu isso? Eu tava vindo de carro, aí tinha uma preguiça no meio da rua. Aí a gente parou o carro, tirou, aí minha mãe ficou tirando foto com ela. Sim. A gente colocou ela no lado lá. Sim, e assim, se fosse há uns anos atrás, de repente o cara ia passar por cima. Sem nenhum critério, nenhum pensamento, ele simplesmente fazia. Então esse tipo de coisa a gente não tem mais como aceitar. Então assim, acredito que inspirar as pessoas a serem melhores, aquilo que elas queiram, é uma coisa que eu gosto muito. Legal. Sabe, de chegar assim e perguntar, e aí, cara, qual é o teu sonho? Pô, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser engenheiro, meu sonho é ser nadador, meu sonho é ser pescador, meu sonho é ter uma barraca na feira.
Cara, o que você tá fazendo hoje por esse teu sonho? Que legal. Que de fato, o que você hoje fez para realizar teu sonho? A pessoa, às vezes, ela não percebe que ela tá no automático. Pois é. Ela já não olha para a esposa dela e vê beleza naquilo, só vê rotina. Ela não valoriza aquele momento com as crianças que estão ali. Não tá presente, né? Ela tá na mesma casa, velho. Tá ali na mesma casa. Mas ela não sabe qual é a cor preferida do filho. Foda. E aqui é uma coisa que isso eu sempre vi. A qualidade do tempo que as pessoas que trazem crianças é muito boa. Que legal, É cara. muito grande. Porque você não pode dar mole pra criança. Não pode. E aí, então você Querendo cuida ou não, da criança. A pessoa tá de olho e aí se conecta. Você cuida da criança. Que legal. Você brinca com a criança. Você sai da sua rotina. Você pega sol. A criança... Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu vejo as crianças crescendo, né? O Abaré esse mês faz 8 anos. Olha que legal. Então tem criança que já virou adolescente. Tem adolescente que já virou adulto. Que dia que faz 8 anos? Eu não lembro direito, mas eu acho que era 12 ou 13. Pô, tem que ter uma Não, comemoração aí. não, vai ter. A gente vai fazer a comemoração dia 27/8 com a Eliwasa, que é uma DJ conheço, histórica, conheço maravilhosa. Ela já tocou algumas vezes aqui. Ela é um techno bem... Maravilhosa. E então Só de pensar na música dela. a nossa comemoração vai ser com a Que Eliwasa. legal, cara. Então assim, Referência ela. então, como eu sou muito ruim com esse negócio do dia certo, os universitários sabem, sabe? A gente vai postar o vídeo, o pessoal vai estar comentando, dia tal. Eu realmente, eu sei que é em agosto. Legal. Então assim, eu gosto muito de quando alguém chega assim, poxa, olha, minha filha de 6 anos, minha filha de 10 anos, meu filho adolescente, chegou, pai, vamos pra Baré? Que legal, cara. O moleque podia estar jogando videogame, podia estar no celular, mas ele fala assim, pai, vamos pra Baré. Não é pelo Abaré, é pelo o tempo que ele passa com o pai. A presença. A presença. Que legal, que cara. você materializa, entendeu? Porra, essa pessoa que cresceu aqui, que depois, quando tiver a idade adequada, vem pra uma festa, que depois, mais tarde, tá aqui. Cara, eu faço parte da vida dela, afetiva dela. Então, assim como a trilha sonora, a gente não é muito de modismo, né? O que é moda não me interessa. Assim, o que é moda atual, a música que tá tocando em todas as rádios, eu muitas vezes nem sei qual é. Vou falar nem rádio, TikTok. TikTok. Foda. Então, realmente, essa música ela vai ficar guardada pra mim. E depois eu posso até escutar ela. Mas naquela febre, eu sou imune a essa febre. Só que, por exemplo, eu já tive situações musicais, como você tem um estilo e você tem uma identidade musical, seu negócio tem uma identidade musical, que é muito, muito satisfatória. Do tipo, uma vez uma senhora estava passando e ela escutou uma música do Caetano, que toca aí e tal. E aí ela chegou e falou assim, ela me pegou pelo braço. Caramba. Falou, olha, eu não escuto essa música desde a minha época da minha faculdade. Era uma senhora mais de 60 anos, né? Se emocionou. Ela tava emocionada, né? Legal. Aí ela falou, não, eu escutava essa música na época da faculdade. Eu pensando assim comigo, cara, essa coroa já deve ter curtido muito escutando essa música. Que legal, cara. Só que o seguinte, quando ela escutou essa música aqui, essa música que tá dentro da parte do cérebro dela, da afetividade, das lembranças positivas, o Abaré passou a estar junto. Com certeza. Então, ela vai escutar essa música, ela vai lembrar dos rock dela. Tem esse poder, dos né, rock cara? dela quando ela era jovem, lá nos anos 60, 70. Mas ela vai lembrar do Abaré. Que legal, cara. Então, a gente busca muito isso, esse relacionamento de longo prazo. Hoje pode não dar certo, mas amanhã vai dar. Vamos acreditar que vai dar. Então, porra, Uma história que está sendo construída. Uma história que está sendo construída. E eu, pelo menos, eu valorizo esses relacionamentos de longo data, entendeu? Não quer dizer que eu não possa ter um amigo novo, não é isso. Mas os amigos que estão desde sempre, eles já passaram pela barreira mais difícil que existe, que é o tempo. Que é o tempo, né? E as pessoas que eu me relaciono na minha vida mesmo, entre ter um relacionamento fugaz, daquele ganho imediato, eu sempre vou preferir um relacionamento que a gente vai ganhar... Construtivo. E vai ganhar ao longo desse crescimento. Que
Cara, quando... a trajetória de cada um, ela é impossível de você saber qual vai ser. Mas quando você vê a pessoa fazendo algo que é algo legítimo, a gente sabe que vai prosperar. Que legal, cara. Entendeu? Então, eu quero estar com essas pessoas. Que elas podem discordar de mim, que é muito importante, que elas podem, às vezes, me criticar, mas elas vão me dar a oportunidade de ser melhor. Legal. E como o objetivo é sempre ser melhor, faz parte lidar com tudo isso, entendeu? Caramba, essa sua filosofia de vida me inspirou. Cara, vamos lá, vamos ser melhor. Legal, e é ser competitivo com você mesmo, né? Legal. Se eu corri hoje 5 km em 10 minutos, amanhã eu quero correr em 4 minutos e 58. Que legal. Eu vou perseguir o recorde mundial. Eu sei que Legal. eu nunca vou chegar nele. Mas eu nunca me sacrifiquei, nem tenho o talento que aqueles caras têm. Eu tenho meu Simancol. Mas, porra, cara, eu quero sim melhorar. Eu quero sim ser melhor a cada dia. Eu quero ser capaz de fazer coisas que antes eu não era. Que legal. E isso é uma trajetória, né? Mas é difícil. Porque ser competitivo com você mesmo, você se frustra, né? Verdade. Você nem sempre consegue, né? Caramba, legal. E erra, e nesse processo terceiriza a culpa. A culpa é muito fulano, comum, né? A culpa é de ciclano. Não, cara. Nunca olha pra si. Ou olha, Confortável, passa né? pano pra você mesmo. Pra passar pano pra mim Quando mesmo. foi que várias coisas foram surgindo no Abaré? Eu Sim. tô certeza que muitas coisas vão surgir ainda. Com certeza, espero que sim. E o hostel? A gente começou como um hostel, que era, na verdade, o Abaré, o sonho, quando a gente começou a empreender, eu falei, cara, vamos virar uma lanchonete. No decorrer do tempo, eu já tinha sonho de ter um hostel antes de ter o Abaré, muito antes. Sério? Eu, Legal. por pouco, não abri o primeiro hostel de Manaus nos anos 2000. Caramba. Muito pouco. Caramba. Na época não existia nenhum hostel aqui. Isso ficou adormecido. Quando a gente começou a crescer, eu falei, cara, eu vou fazer isso. Eu sei o que é um hostel, mas explica o que é um hostel pro pessoal que não conhece. O hostel é um equipamento turístico destinado à hospedagem que tem como característica, normalmente, quartos coletivos. Mas ele tem quartos individuais também. E o hostel, ele, diferente do hotel que foi planejado para ser individual, então o hotel você vai para um quarto individual. Quando você chega no café da manhã, você toma café sozinho. Ele é projetado para isso. O hostel é um local de encontro. Só que o que aconteceu com o nosso hostel? A infraestrutura da cidade de Manaus é muito precária. A gente está falando de uma época que nem Uber existia. Então, o equipamento turístico hostel, ele precisa estar mais agregado à cidade. Tem que ter um fluxo turístico para fazer sentido, né? E tem um fluxo de transporte, você tem que ter supermercado perto. E o que aconteceu com a gente? A gente tinha custo de hotel de selva, mas tinha receita de hostel de rua. Então o negócio não fechava. Entendi. E aí a gente modificou. Hoje nós temos um hotel. Só que o hotel, a gente foi no período de logo um pouco antes da pandemia. Então a gente, depois que voltou a pandemia, a gente ainda não conseguiu finalizar esse hotel que antes era um hostel e agora vai virar hotel. Mas a gente acredita que nos próximos 60 dias ele volte a estar em operação de novo. Que legal, acho que eu vou ser um cliente aí. Mas tem um detalhe. Ele não vai estar mais no Tarumã. Sério? Nesse processo, nós abrimos um outro Abaré, que é o Abaré Rio Negro. Nossa, eu não tinha ideia. Que legal. Que fica no Iranduba, na Cachoeira do Castanho. Caramba. Que fica 30 quilômetros. Quilômetro 24 mais 6 quilômetros de ramal. O ramal de lá é melhor do que o ramal daqui do Abaré. Sério? Asfaltado, o governo do estado fez um belíssimo trabalho na M070 e nessas vicinais ali. A M070, para quem não sabe, é a Manaus-Manacapuru. Uhum. E vai até no Vairão também, né? Que Então, legal, esse polo Não sabia, turístico. que maneiro. E aí a gente abriu um outro restaurante lá. Então o hotel ele vai para lá. Que legal. Ele vai renascer como hotel nessa comunidade da Cachoeira do Castanho. E você vai ficar mais aqui, mais lá, vai mesclar? Na verdade, eu vou ter que ficar indo e vindo, né? Claro que aí tá a questão do empreendedor, né? Quando você abre um negócio, você dedica muito mais a ele. Claro. E aí você vai se profissionalizando as suas equipes ao ponto de você ter mais tempo para você empreender outras coisas e fazer outras coisas pessoalmente. Então, Legal. o empreendedor, nessa primeira fase, você faz tudo, né? Você é o homem-polvo. É o homem-povo. Então, e assim, você tem que ter esse lance de... Lá tem acesso por terra ou por barco, mas tem horas, cara, que você tá olhando o tempo ruim, você tá com barco, você tem que ir. Legal. Então, o não desistir tem você muito prefere disso. terra ou barco?
Depende do dia. Eu gosto dos dois. Que legal. Eu gosto dos dois. Mas, por exemplo, de barco, a paisagem é sempre fantástica. De carro, dirigir na estrada, às vezes é um bom momento para pensar. Demais, porra, demais. Então, apesar que lá é bem rápido, 40 minutos, partindo da ponte é 35 a 40 minutos. Mas às vezes eu gosto, sabe, de sozinho, tá ali, uma musiquinha, eu quero pensar em alguma coisa específica, tal, ali é bacana. No Rio já não é tão fácil, né? Ele é mais... Barulho. Não, e a questão da... Pô, é um banzeiro, um barco passando, você tem que pilotar com mais atenção. Não que você não vai dirigir com atenção. Claro. Só que mas é a mais. A atenção de dirigir numa estrada que tá excelente é bem menor do que no Rio, com certeza. A gente imagina que vai ter menos chance de problema. Exatamente. Né? E o Rio, não sei. Tudo pode acontecer. Deixa eu te perguntar, qual foi a coisa mais inusitada que você já viu nesses tempos aqui de... Ai, gente, eu já vi muita coisa inusitada, assim. Animal, alguma coisa assim. Ariranha. Sério? A gente já viu aqui pelo menos umas 2 ou 3 vezes ariranhas aqui na área do Tarumã. Boto inúmeras vezes. Que legal. Eu acho assim também, eu já vi... cara, às vezes acontece umas palhaçadas, assim, do tipo... Alguém de madrugada passar num barco fazendo festa e você olha uma festa estranha com gente esquisita. Mas eu acho que assim, a coisa que eu mais incrível que eu já vi, não vi só uma vez, mas foram as tempestades. Caramba. A gente já passou por cada tempestade aqui que... Como que é assim? Cara, medo. Caraca. Você sabe que fez o certo, né? Que as poitas que nos segura no fundo são as poitas. Que as poitas estão adequadas, que as cordas estão amarradas. Poitas são os troncos? Não, isso, as poitas como se fossem âncoras. Entendi. Que ficam no fundo, que te mantém preso aqui. E pra colocar essas poitas, é tipo mergulhador? Não, a gente fabrica elas fora entendi. E lança elas, amarra um cabo e lança. Então, se você tá com tudo adequadamente, você passa, mas mesmo assim a gente já passou por tempestades que causaram prejuízo. Caraca. Destelhamento, eventualmente um barco que naufragou, um barco pequeno parado, ou a gente já teve situações de tem uma figura muito conhecida aqui da cidade, que não vou falar o nome, que uma vez a família dele inteira naufragou. Caraca. Aqui na frente, e foi um processo de uma falha mecânica, não foi culpa de ninguém, era uma lancha nova, tal. E nesse dia a lancha afundou e dentro do camarote ficou uma moça, uma jovem mãe com uma criança de meses, e ela teve que mergulhar com a criança para sair. Nossa. Ela foi a grande heroína dessa noite. Caraca. Ela, se ela escutar, as pessoas envolvidas sabem que essa história que eu tô contando. Então foi um dia que também foi um dia muito marcante para mim. Foi marcante para essa família, para essas pessoas, mas foi muito marcante para mim, porque essa pessoa, essa mulher, essa guerreira, cara, o que ela fez no escuro com uma criança, cara, ela foi muito foda. Ela foi assim muito admirável. E você vê uma mulher motivada, uma mãe motivada, meu amigo. Sabe? É isso. É inspirador. É inspirador. Que foda. É esse fogo no olhar que eu busco. Caramba, sabe? Legal. Cara, não vou desistir. Legal. Eu não vou, eu me recuso a desistir. Caraca. E é isso que me inspira, entendeu? Pelo menos a mim me inspiro muito nisso, de essas histórias de quem nunca desiste. Legal. Cara, então é isso. Tô inspirado, emocionado. A sua filosofia de vida, a sua história, seu fogo de continuar, Cara, é foda. É nunca desistir. Eu acho que essa é a mensagem. Cara, nunca desista dos seus sonhos. E pra mim, que apresento o podcast, entrar em contato com você, entrar em contato com as pessoas que a gente traz aqui, eu tenho certeza que cada vez eu melhoro mais. Não, pra gente agradecer também o convite. Eu acho assim que toda vez que as pessoas estão interessadas no que você tem a dizer, e você no que você tem a dizer, você pode inspirar ela de alguma maneira, fazer ela pensar de uma maneira diferente. Eu sou meio pé atrás com essas receitas, sabe? Faz isso, faz aquilo que dá naquilo. Eu acho que cada um tem uma trajetória. Então eu acho que a inspiração que eu tenho é o quê? Melhore. Lute pelo que você acredita.
e também lute por coisas coletivas. Que legal. Você só lutar por dinheiro, no máximo que você vai ser é uma pessoa rica. E a riqueza, com certeza, ela é importante para muitos, mas o que te faz feliz você não pode comprar. Que é aquele momento com seu filho, um momento com quem você ama, um momento com seu pai, com sua mãe, com seus avós. Que depois, quando a gente vai ficando um pouco mais velho, a gente vai vendo que no final é só isso mesmo. Que o carro que eu não troquei não foi tão importante quanto a viagem que eu fiz e de repente vivi coisas maravilhosas ali. Gerou conexões. Exatamente. E foi feliz e fez feliz, né? Exatamente. A felicidade é um processo coletivo. Que legal. A pessoa que diz que é feliz sozinha, ela é no mínimo egoísta. Muita gente podia até falar isso. Eu acho que a pandemia deu uma sacudida em muita gente, né? Deu uma sacudida, mas teve gente que não aprendeu não, cara. Infelizmente a gente ainda tem umas almas cebosas aí que ainda vai ter que sofrer muito ainda para aprender ou nessa ou no que ela acredita. Mas eu acho que a gente o que está ao meu alcance é o que eu posso fazer. Que legal. O que você pode fazer, o que ela pode fazer, o que ele pode fazer, não está ao meu alcance. Então está ao meu alcance é fazer o que eu posso. E aí cada dia fazer melhor. Caramba, show de bola. Muito obrigado, Diogo. Cara, foi um prazer, obrigado mesmo. Por receber a gente aqui nesse espaço incrível. Sejam sempre bem-vindos. E quando vocês precisarem, quiserem usar como cenário também para toda a equipe. Obrigado à equipe. Legal. Estamos sempre Chegou na correria, mas deu tudo certo aí, graças a Deus. Pegamos o final do pôr do sol. Acho que a gente pode um dia chegar mais cedo e pegar. Vai ser um prazer, vocês são convidados. Obrigado. A gente se conhecer num outro contexto, né? Uma festa. Uma festa. Aqui, inclusive. E fico muito feliz de saber que vocês estão realizando os sonhos de vocês. Obrigado. E com essa realização estão inspirando outras pessoas a fazer o mesmo, né? Poxa, muito obrigado. Então valeu mais uma vez. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Então é isso, pessoal. Valeu, obrigado por assistirem. Tenho certeza que a história do Diogo, vocês perceberam que me inspirou muito. Vai inspirar muitos de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu gostei, aperta aqui no botão de se inscrever-se e tamo junto. Amanhã tem o Oyama Filho com vocês. Valeu, até a próxima.